Graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe vocês. Parabéns pelos 92 anos. Eu acredito que todos têm aqui essa idade, não é? Não tem não. Na verdade, o trabalho é mais antigo do que a gente imagina. Eu não tenho dados aqui para afirmar quanto tempo o Evangelho está sendo pregado em Santos. Mas a minha alegria é muito grande de estar aqui, um privilégio grande. Reverendo Luiz Roberto, muito obrigado pelo convite. Ele sempre foi um pastor muito generoso, então para mim foi fácil acompanhá-lo. Eu não preciso instruir em nada. E ele tinha assim sempre uma palavra interessante para mim. Reverendo, o senhor está escalado para pregar, mas se estiver cansado, não precisa fazer isso, não é? Ele sempre se dispunha. E eu quero convidar os irmãos para meditarmos na Escritura. Eu, na verdade, quero conversar com vocês. Eu não sei mais pregar. Depois que eu fui jubilado, eu aposentei o estilo de pregador e agora eu só converso. É coisa de gente mais avançada, não é? Em idade. Mas eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Efésios, o capítulo 1. Efésios, meus irmãos, é considerada por muitos teólogos como uma carta das mais maduras do apóstolo Paulo. Quando a gente pensa no apóstolo, a gente tem que se lembrar que novo no ministério, relativamente novo no ministério, ele escreveu algumas cartas no início dele, mas Efésios é uma carta fruto dos anos, fruto das batalhas que enfrentou e da compreensão que Deus lhe deu a respeito do Evangelho, a respeito das coisas do reino de Deus, a respeito do próprio céu. Paulo é responsável, ele é responsável por muitas das revelações que nós temos hoje e que parece que não são nada. Eu quero convidá-los a trabalhar neste capítulo, nestes próximos minutos, de uma maneira assim muito superficial, naturalmente, por conta do tempo, mas eu queria convidá-los a pensar em pelo menos 4 aspectos da existência da igreja na terra. Tá bem? Vamos começar a leitura. E eu vou ler do versículo 1 ao 3. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós vamos parar por aqui por enquanto, para pensar inicialmente o que identifica a Igreja de Jesus Cristo. A Jenny Gettis, no seu livro Igreja, Forma e Essência, que foi publicado lá nos idos de 94 pela editora Vida Nova, faz algumas perguntas. Ele diz: por que a igreja existe? Segunda pergunta: qual é o propósito principal da igreja? Terceira pergunta ele faz: porque antes de qualquer coisa Deus deixou a igreja no mundo? E eu faço mais algumas perguntas. O que é a igreja? Desde quando Deus tinha planos de ter uma igreja na terra? Afinal de contas, qual é a igreja verdadeira? Como é que eu sei que eu pertenço a essa igreja? Veja, nós estamos espalhados na terra por denominações, por comunidades, pessoas são arroladas nas suas igrejas locais, existem
formas distintas dessas comunidades se dirigirem, se organizarem. Existem inúmeras maneiras pelas quais o Evangelho de Jesus Cristo é pregado. Quando nós tratamos da igreja, nós temos que pensar num plano mais alto do que simplesmente a comunidade local. O apóstolo definiu, quando saudou os crentes de Éfeso, ele definiu a identidade da igreja. E você pode então ver se encaixa dentro dessa identidade. Primeira coisa que ele chamou aquelas pessoas para quem ele escreveu foi que eles eram santos. Santos. E eu quero pedir para esse irmão vir aqui. Por que eu escolhi ele? Porque ele está na primeira fila. O santo quer dizer uma pessoa separada. Eu separei. Este irmão, qual é o seu nome? Levi. Levi. Eu separei o Levi de todos vocês. Estão entendendo o que é santo? É uma pessoa que foi distinguida. Pode voltar. É uma pessoa que foi distinguida, uma pessoa que foi arrastada, uma pessoa que foi puxada para Deus. Você foi? Você foi? Ou você frequenta aqui e nunca experimentou isso? A igreja se caracteriza por pessoas que foram trazidas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. Pessoas que, ainda que vivam no meio da sociedade, estão desentranhadas moral e espiritualmente dessa sociedade. Não tem nenhum envolvimento e nenhum consentimento com o pecado da sociedade. Está ficando difícil. Mas ele também diz que esses santos são fiéis em Cristo Jesus. Há quanto tempo vocês estão casados? Vou fazer uma pergunta rápida aqui. Teve traição? Fidelidade. Esta mulher não pertence a outro homem. Este homem não pertence a outra mulher. Eles se entregaram um ao outro. Vamos transportar isso para Jesus. A minha vida está entregue a Jesus. Foi o que vocês cantaram, foi? A minha vida está entregue a Jesus. Ele é meu dono. Ele me possui. O fato de eu ter convicções políticas, de eu ter relacionamento amoroso, de eu ter família, de eu ter trabalho e de eu me dedicar a uma pesquisa, ou de eu viver em função da necessidade de sobrevivência, está todo debaixo do plano de que Cristo é supremo em mim. Está percebendo? Paulo está escrevendo para a gente assim. Paulo está escrevendo para a gente que está abençoada, versículo 3, com a graça e a paz de Deus. A graça significa que mesmo sem merecer qualquer coisa, nós somos carregados pela misericórdia de Deus para um estado de perdão, para um estado de comunhão, para um estado de relacionamento direto com Deus. A gente não precisa de sacerdote no meio, a gente não precisa de ritos no meio, a gente fala direto com o chefão, o Senhor dos exércitos. Desculpa, o chefão. Tem mais. O texto nos diz
que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Uma pessoa que foi sacada para ser de Deus, permanece a vida convicta com Deus. Uma pessoa que tem a graça e a paz de Deus, precisa se lembrar o tempo todo que ela está abençoada por Deus em todas as circunstâncias. Pois Davi não estava na caverna quando Salomão entrou ali, e Deus o guardou. Ele podia ser morto naquele dia, entretanto Deus o preservou. Deus preserva as pessoas nos momentos de tristeza e nos momentos de alegria. Mas vamos continuar o texto, porque não dá para a gente ficar aqui. Como é que esta igreja foi formada? Como é que esse plano foi concebido? E o versículo 4 em diante diz: antes da fundação do mundo. Quando foi isso? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para Ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É um trecho muito grande, mas eu quero situar o passado e o presente. E quero pensar no passado. Quando é esse passado que eu quero me referir? Antes da história começar. A igreja nasce no coração de Deus antes da história começar. Se você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, imagine a trajetória dessa coisa. Antes de tudo existir, lá estava você. Como? Eu estava no coração de Deus. Por quê? Eu não sei. Podia ser outro. Mas era você. E o que Deus precisou fazer? Deus precisou usar da sua vontade suprema para dizer: eu designo que esta pessoa vai nascer homem ou vai nascer mulher, não vai sair no meio do caminho, não vai ter natureza incerta, vai ser homem ou vai ser mulher, e vai existir de tal época a tal época, e na sua época eu vou tratar com ela. Eu vou aplicar nela o sangue do meu próprio filho. Mais do que isto, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou tirar toda a sua iniquidade, eu vou trazê-la para perto de mim, será minha filha, meu filho. Tudo isso acontecendo no passado. Mas naquele dia em que você veio à terra,
Você não veio porque seu pai e sua mãe quiseram. Porque, falando aqui de maneira muito superficial, os casais tentam, né? Tentam, um dia vem. E quando vem aquele que o Senhor quis. Incompreensível isso. Então, quando você pega esse tesouro que você tem no braço e diz assim: Senhor, a minha esperança é que este tesouro que eu tenho nos braços seja aquela pessoa que o Senhor, desde os tempos eternos, está pensando em aplicar a redenção sobre ele. Então deixa eu criá-lo para o Senhor, para a glória do Senhor, com o melhor jeito que eu puder na minha vida, a fim de que ele te descubra, a fim de que ele te perceba, a fim de que ele sinta atraído pela graça de Deus, a fim de que ele confesse a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a fim de que ele se perceba um filho amado do Deus eterno. Porque olha, há tanta coisa envolvida aqui, mas o interessante é que Deus tinha um objetivo. Eu vou salvar o Pedrinho para ele ir para o céu. O céu, é verdade, está prometido na Bíblia. Mas ele não salvou você para ir para o céu. Ele salvou você para você ser uma pessoa santa. Já falamos de santo aqui? O que quer dizer santo mesmo? Separado. Ele te chamou para ser uma pessoa separada, uma pessoa envolvida e comprometida com o culto a Ele, para louvor da sua glória. Ele te chamou para ser um bom profissional, um belo marido, uma boa esposa. Ele te chamou para ter filhos, ele te chamou para uma porção de coisas, mas a coisa principal é que você fosse uma pessoa que demonstrasse no seu jeito de ser o filho dele. Você é um evangelho visível. Alguns evangelistas dizem assim: tem 4 evangelhos na Bíblia e mais um, que é você. Você é o evangelho. Eu? Na minha pequenez, na minha simplicidade, mas olha o que Deus pôs à disposição da gente para a gente ser o que Ele quer que a gente seja. Deus não é aquele tipo de pessoa que diz assim: eu te dou uma missão, se vire. Deus não é desse tipo. Deus é aquele tipo de pessoa que diz assim: eu te salvo e eu te equipo. Eu te dou condições, eu derramo sobre você a minha graça e o meu poder, eu derramo sobre você as minhas forças, eu derramo sobre você o meu espírito. E tem gente que ainda pensa que uma pessoa pode perder a salvação se Deus decidiu que ela vai ser salva. Por que não dá para fazer isso? Exatamente pelo fato de que o crente verdadeiro, não o crente simbólico, não o crente nominal, mas o crente verdadeiro, o crente fiel, essa pessoa, meus irmãos, esta pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. O Senhor Jesus Cristo disse assim: eu saio daqui, mas vem outro no meu lugar que vai ficar com vocês o tempo todo. Você pode imaginar que o Espírito do Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em humanos que foram transformados em filhos? Onde habita o Espírito? Lá e aqui. Lá e aqui. Habita aí?
habita aí. E até quando ele vai ficar aí? Até que se cumpram, diz a palavra de Deus, que Ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, como é que nós sabemos que a igreja foi formada? A igreja foi formada porque estava no coração de Deus o projeto, estava em Cristo Jesus a execução do projeto e estava no Espírito Santo a consumação desse projeto na vida de um crente. Está tudo feito. O crente tem que entender que é separado e que a sua vida pertence a Cristo, e por isso ele tem que ser fiel a Cristo, ele tem que ser diferente no meio da sociedade onde ele está, porque ele recebe revelações da parte de Deus. Como assim? Eu falei que Deus não manda a gente se virar. Vamos continuar o texto. Ele diz: por isso também eu, verso 15, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Veja, isso é o básico. Isso é o básico. A primeira coisa, a primeira estrutura que cada crente tem é fé em Jesus. E uma coisa que vai se desenvolvendo é amor pelos seus irmãos. Olhe para o lado aí e abençoe o seu irmão. Abençoa o seu irmão. Diga: o Senhor te abençoe e te guarde. Não é maravilhoso a gente pensar que a gente não tem parentesco físico, mas a gente é irmão de sangue, porque o sangue de Jesus corre na nossa veia? Não é maravilhoso a gente pensar no fato de que Deus disse assim: olha, com o mesmo amor que eu amei vocês, Jesus disse: com o mesmo amor que eu amei vocês, amem uns aos outros. Jesus teve uma disposição tremenda, uma paciência tremenda, uma longanimidade tremenda. Ele acabou sendo muito terno para com as pessoas, a despeito de ser justo, absolutamente justo. Versículo 16: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-vos nas minhas orações. Você pode perceber que a gente tem que orar uns pelos outros. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço que vocês sejam sábios. Eu peço que vocês entendam as coisas espirituais. Não está falando necessariamente de ser bons teólogos. Está falando de nós vivenciarmos o amor de Deus e pela leitura das Escrituras, pela meditação das Escrituras, nós compreendermos algumas coisas que ele vai apontar aqui. Quais são as coisas que ele vai apontar aqui? O texto diz que ele conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Não é um trabalho intelectual, é um trabalho espiritual, é uma busca espiritual. E ele diz assim: eu quero que vocês saibam com toda clareza qual é a esperança da vocação que Deus lhes deu. Essa ideia da gente ser separado do mundo faz a gente sofrer, não faz? Exatamente porque as pessoas vão nos notar como diferentes, como morais, não o Alexandre, como morais, pessoas morais. Como pessoas que têm um vínculo com a divindade, que acreditam na Bíblia, que são criacionistas. Pessoas que ainda compreendam a ciência, sabem que a ciência é uma tentativa humana no sentido de obter o conhecimento e que ela faz muitas coisas positivas, mas a sabedoria que Deus tem é uma sabedoria infinitamente maior.
E os crentes são capazes de usar a sabedoria de Deus para as ações diárias. Lembrar, então, que quando nós fomos vocacionados, uma vez vocacionados, não existe volta. Somos do Senhor. Ponto final. E isso deve encher o nosso coração de esperança. Esses dias atrás estávamos juntos no sepultamento de uma menina de 16 anos, gente. Oh, que tristeza. A gente não sabia como consolar. Porque gente da nossa idade, né? É natural a gente esperar que... Não é? Entretanto, queridos irmãos, 16 anos. A única coisa que nos motivava ali era a esperança da vida eterna. E olha, que ninguém morra de medo de morrer. Que todos saibam aqui que a gente é como uma flor. A gente desabrocha, fica viva, bonita, saudável. Mas chega um tempo que as pétalas caem, o raminho vai secando, 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 ao ponto das pessoas nem conseguirem mais enxergar nada de nós, né? A gente fica meio invisível, né? E vai embora. Olhando para a palavra de Deus, ele diz assim: eu quero que Deus ilumine o coração de vocês, para vocês saberem o que foi que Deus prometeu. E como foi que Deus planejou tudo e como Deus vai executar tudo. Não se turbe o coração. A outra coisa que ele diz é que ele quer que o Senhor ilumine os olhos do coração para que a gente saiba a riqueza da glória da sua herança. Gente, tem muitos que podem ter vergonha de ser crentes. Mas ser crente verdadeiro é sinônimo de ser filho de Deus. Você tem vergonha de ser filho de Deus? Quando você chega num lugar, começam a zombar da sua fé. Peraí, isso não é nada comigo. É gente que não compreende que eu sou filho do Senhor. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar pessoas que não são filhas do Senhor a virem a ser filhas do Senhor. É por isso que o Evangelho é de honra, é por isso que o Evangelho é de glória, mas é uma glória sofrida nesse momento. Não é tempo da gente ter o primeiro lugar, é tempo da gente ser zombado pelo mundo. É tempo da gente ser maltratado. Só que a gente leva no coração essa marca. Espera um pouquinho, estão zombando de um filho de Deus. Ó Deus, trata, né? E ele termina dizendo assim: qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Você sabe o tamanho da grandeza do poder de Deus sobre nós? Põe o próximo versículo, por favor. Como é que Deus demonstra esse poder? Vocês podem ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Deus quer usar esse poder na sua vida. É pouco fazer Jesus Cristo ressuscitar? É pouco? Mas tem o próximo passo. Olha só o próximo passo. O que ele fez? Mais um. Ele ressuscita o filho e ele o coloca acima de anjos, demônios, principados, potestades, toda a criação, tudo sob o poder de
Jesus Cristo, sob o reinado de Jesus Cristo. Paulo diz assim: eu quero que vocês entendam, filhos de Deus, santos, fiéis em Cristo Jesus, que foram predestinados antes dos tempos eternos, para serem dele, para serem santos e irrepreensíveis, que vocês sejam pessoas que reconheçam esse poder, que vocês reconheçam essa grandeza, essa força de Deus, e se orgulhem de Deus. Paulo diz assim: eu não me vanglorio, eu me glorio em Deus, eu me glorio nas tribulações que Deus me dá, eu me glorio na esperança que eu tenho, eu me glorio nestas coisas, porque eu estou a caminho de encontrar com Ele. Então qual é a nossa missão? Nós terminamos aqui essa passagem assim de sobrevoo sobre o capítulo 1 de Efésios, pensando agora nos versículos 22 e 23, que diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Alguns teólogos imaginam assim: olha, Jesus Cristo não está completo, ele precisa da igreja. Mas a melhor interpretação seria: Cristo nos juntou a Ele. Cristo nos juntou a Ele. Foi Ele que nos puxou, não fomos nós que fomos procurá-lo. Ele nos puxou. E Ele nos tornou seu organismo. É interessante, não é? A gente pensar que a gente é uma célula do corpo de Cristo. Alguns devem fazer parte do fígado, não é possível. Alguns devem fazer parte do pé, outros devem fazer parte da mão. Eu não sei de que parte eu sou. Mas esse corpo, esse organismo, ele não consiste apenas na gente aqui. Ele consiste em toda pessoa que neste momento está com o coração voltado para o altar do Senhor e louvando o Senhor e vivendo para a glória do Senhor em toda a terra. Nossa comunidade faz 92 anos. Mas imagine quantas pessoas que nós nem conhecemos passaram por aqui, por esse lugar, por esses bancos, oraram ao Senhor, clamaram, buscaram a face de Deus, estudaram a Bíblia, fizeram a sua lição de casa. Hoje é a nossa vez. Nós somos o corpo. E nós estamos no meio desse corpo. E quando a Bíblia nos fala a plenitude, nós somos a plenitude daquele que a tudo enche, é que nós somos a extensão dele. Você se entende como extensão do Senhor? É como se a gente dissesse: olha, nesse ambiente em que eu entro, Jesus precisa estar aqui. E o embaixador dele sou eu. O embaixador dele sou eu. Eu vim aqui para orar pelos pecadores. Eu vim aqui orar para que famílias sejam curadas, famílias sejam restauradas, pessoas venham a enxergar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu sou o sacerdote, eu sou a extensão de Jesus no meu trabalho, na minha casa, no meu estudo, na minha faculdade, na minha escola, no ensino médio, onde eu for. Eu sou a extensão do Senhor. Você não é divino, Jesus é divino, mas você está sendo conformada segundo a imagem do Senhor. Maravilhoso, não? O apóstolo Paulo estava inspirado quando escreveu isso aqui.
não por qualquer genialidade dele, pelo Espírito Santo do Senhor. Foi Ele que contou tudo o que aconteceu nos bastidores do céu e continua acontecendo. Glorifique a Deus porque Ele lhe deu salvação. Glorifique a Deus porque Ele lhe deu missão. Glorifique a Deus porque você está identificado com o Senhor. Glorifique a Deus porque Ele te abastece. Vá buscá-lo. Ande com Ele. E você vai perceber o mover dEle em todas as direções. O Senhor te abençoe e te guarde.